Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para falar ao seu coração. Tenho certeza que Ele tem uma palavra para falar ao meu coração. Essa palavra, primeiro, ela teve que, de alguma forma, me confrontar. Na quarta-feira eu vim com uma expectativa, no sábado depois a minha esposa veio dizer de um compromisso que eu tinha hoje, em Badiba City, para estar acompanhando o Serginho, que estaria dando o testemunho. Quando o pastor Gilberto esteve aqui, eu falei, quando você for lá, eu vou com você. Só que no decorrer da semana ninguém falou nada, e eu também fui pego meio de surpresa, e ontem quando falou, é amanhã, eu falei, amanhã eu não posso. Porque na quarta eu vim aqui para falar com o pastor Marcos, domingo você prega, aí ele foi pregar na quarta. Aí o que acontece? Passou ali, eu fiz um convite para alguém, né? E aprove que a pessoa disse, eu não vou poder nesse domingo. E eu estava ali, eu ligo para quem agora? Porque simplesmente eu não estava querendo pregar hoje. Você vai entender, fica em paz aí, fica tranquilo. Até comentei com o irmão, não pode ser só um domingo eu prego, um domingo o pastor Marcos prega, tem que ter alguma coisa diferente. Mas eu entendi que vocês vão ter que me engolir. E aí eu fui convencido a algo que está totalmente relacionado à palavra. E uma das coisas mais difíceis, talvez, que você vai entender nessa noite, se você já entendeu, você vai entender um pouco melhor, é você renunciar à sua própria vontade. É o negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Esse negue-se a si mesmo, eu posso aqui, de alguma forma, estar colocando ele totalmente relacionado. Renuncie à sua vontade e faça a vontade daquele que te enviou. E eu fui então convencido, só que eu não tinha nada. Eu fui ali crente que eu estaria passando para alguém pregar, e isso foi ficando, e eu fui ali me incomodando com aquilo, e ora, e não tem palavra nenhuma. E ora, e o Senhor não dá nem um sinalzinho, que nem aquela história da laranja, que a pessoa tem dificuldade de descascar, e pede para o pai, faz o primeiro, tira o primeiro pedaço. Depois eu continuo, mas não tinha esse começo de descascar a laranja estava inteira para ser descascada ainda. Isso passou sexta, passou sábado, e hoje eu poderia ter chegado pela manhã e dito, pastor Marcos, tem um compromisso lá em Badi de última hora, já vai ter o testemunho do irmão lá, né? Vai ter lá, vamos orar pela Gabi, enfim, tem alguma coisa, depois o senhor prega lá o que Deus colocar no teu coração, porque eu tenho um compromisso em Badi, era muito fácil eu ter uma desculpa para não pregar. Então, dentro de todo esse pacote aí, eu quero que você entenda isso, que é renunciar à sua vontade, para fazer a vontade de Deus. Você entendeu até aqui? Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, por gentileza, Deus vai falar contigo. Não pela qualidade do vaso, mas pela qualidade do oleiro. Ele é excelente, ainda que o vaso seja de barro. Capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Quero fazer menção de algumas coisas breves aqui, mas que com certeza vão te dar um entendimento daquilo que o Senhor precisa falar comigo, e reafirmar, talvez estar nos trazendo um alerta. Fiz questão de agora há pouco estar perguntando para o Júlio sobre bandeiras. E você recebe uma conta de energia, assim como eu, e de acordo com o reservatório de água, você paga uma bandeira verde, amarela ou vermelha. Quando está tudo bem, quando os reservatórios estão cheios, você paga uma tarifa. Quando está mais ou menos, você paga outra tarifa. Quando o reservatório está bem no limite, você paga um preço maior. Você vai ver que tem tudo a ver com a tua vida espiritual. Isso está relacionado, diga comigo, à energia. Na época do Salvador, costumava falar assim, acabou a força lá em casa. É só na época do Salvador ou você lembra disso? Não tem força lá em casa, quem lembra disso? Fala assim, falta de energia, falta força. Reservatório vazio. Reservatório vazio demanda um custo maior, um pagamento maior,
um preço maior a ser pago. Reservatório cheio. Você pode, assim como Jesus, ir para o deserto 40 dias, irmão. Você vai ter a capacidade de falar, está escrito. Você vai passar por qualquer que seja a luta, querido. Você não vai pagar um preço muito grande, porque você já pagou o preço para manter o teu reservatório cheio. Por isso que a palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo. Mas eu quero pregar aqui, de acordo com o Espírito Santo me deu, essa foi aos 45. Ainda agora à tarde, eu pedi para o Senhor, e falei, Senhor, eu não sei como começo isso. Eu posso pregar o que o Senhor me deu com 5 minutos, mas eu não tenho como iniciar. Eu fiz uma oração assim como a oração do irmão Antônio, aleluia. E o Senhor me deu assim, E aqui eu quero fazer o prefácio, quero então iniciar. Lucas capítulo 8, versículo 36 a seguir, revista e corrigida, por gentileza, corrigida fiel. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de número 35 a seguir, diz assim: E os que tinham visto, contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor, e entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aqui, queridos, eu queria frisar alguma coisa aqui, que com certeza vai fazer muita diferença na sua vida. Eu queria que mesmo nessa revista aí corrigida aí, numa outra versão que você tem aí, por gentileza, volta no versículo 35. Isso, é lá naquela que estava mesmo. Isso aí. Queria que você lesse novamente. E que você colocasse mais atenção ainda do que você colocou na leitura anterior. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios. Diga assim comigo: vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Presta atenção, irmão. Assentado aos pés de Jesus. Repito, assentado aos pés de Jesus. Pela terceira vez, para você realmente deixar com que isso entre na tua mente, diga comigo assim, me ajuda aí: assentados aos pés de Jesus. Você lembra de alguém? Você lembra da história de Marta e Maria? Jesus declarou: essa é a boa parte, que não lhe será tirada. Ela escolheu a melhor parte, a boa parte, que não lhe será tirada. Esse homem, depois de receber tudo que recebeu, de ter ali, querido, um passado totalmente nebuloso, onde esse homem, ele estava terrivelmente endemoniado, possesso de uma legião de demônios, e ele então andava despido, andava nu, vivia nos sepulcros. Os seus familiares, talvez, eu não sei quanto, a Bíblia não me declara a quantidade de vezes que foram ao encalço dele buscar ele, trazer ele de volta, para estar em sua casa. E ele não parava em casa, não importava que tipo de grilhão, que tipo de cadeia era colocada sobre ele, porque sem grilhão, sem cadeia era impossível. Mas embora os seus familiares, embora todo mundo ali queria de alguma forma mantê-lo em casa, não era possível. A força dessa legião de demônios era tamanha, que ele então ali esmiuçava, todas essas cadeias, correntes, grilhões eram quebrados, e ele então fugia para os sepulcros, para os desertos, e não havia nada e nem ninguém capaz de dominá-lo.
Mas ele um dia teve um encontro com Jesus. E quando ele teve esse encontro com Jesus, você conhece a história, eu não vou aqui ler porque o texto é grande, mas você conhece bem a história desse homem que estava ali em Decápolis, ali naquela região de 10 cidades. Mas um dia quando ele se depara com Jesus, aquele próprio demônio que estava ali, ele começou ali, ele não queria de forma nenhuma. Mas houve uma intervenção, houve um trabalhar de Deus, e esse homem ficou totalmente vestido em perfeito juízo, e ele passou a estar assentado aos pés de Jesus. E ele foi totalmente liberto. Mas aqui, querido, eu quero, para começar a pregar, te mostrar que ele tinha um desejo. Ele tinha uma vontade. Ele queria continuar aos pés de Jesus, ele queria continuar seguindo Jesus. Ele queria estar mais perto de Jesus, ele queria ter alguma coisa errada nisso. Ele queria seguir Jesus, acompanhar Jesus, mas Jesus despediu ele. Ou seja, a vontade dele não foi feita. Muitas vezes vai acontecer isso comigo e com você, na sua caminhada. Porque aqui, querido, Jesus fez a obra nele. E agora era necessário que Jesus fizesse a obra através dele. E é muito bom você e eu estarmos aos pés de Jesus. Querido, quanta falta isso nos faz. Se nós não entendermos que aos pés de Jesus a gente recebe direção, instrução, a gente faz com que o nosso reservatório se encha. Sabe, quanto mais tempo eu passo aos pés de Jesus, mais cheio da sua presença, do seu ensinamento, mais fortalecido eu fico. Mas tem um momento, querido, que ele tem uma expectativa a meu e a seu respeito, que é aquilo que ele está fazendo na vida do seu Antônio. O seu Antônio possa lá na sua Decápolis, lá a palavra vai falar em Marcos capítulo 5, um pouco diferente do que está escrito aqui em Lucas 8, vai falar que ele apregoou o que estava acontecendo na vida dele em toda a Decápolis. Ou seja, ele chegava, assim como o Serginho está hoje lá em Badibacite, falando o que aconteceu com a vida dele, está pregando lá, esse homem chegava, olha, vocês lembram de mim? Vocês lembram a vergonha que eu fui? E aquele homem, querido, era um testemunho vivo, de que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Pastor, eu nunca tive uma legião de demônio, louvado seja Deus pela sua vida, mas um dia da mesma forma, ele interviu no teu caminho. Da mesma forma, querido, ele de alguma forma se manifestou a você, e ele fez uma obra linda, uma obra maravilhosa na sua vida, e é tremendo você continuar seguindo, você continuar aos pés dele, querido. E se você veio aqui nessa noite é porque você é um desses que gosta de estar aos pés de Jesus, ouvindo as suas instruções e a sua palavra, você está no lugar certo. Mas há também uma expectativa dele, que aquilo que ele faz de bom na sua vida, querido, você possa compartilhar na sua Decápolis. Olha, eu era assim, pastor, eu não sei pregar. Só conta o que Jesus fez da sua vida. Pastor, eu queria que Jesus fizesse mais coisas na minha vida, querido. Deus dá semente ao que semeia. Nunca vai faltar testemunho se você contar testemunho. Se você contar testemunho, nunca vai faltar testemunho. Deus vai fazer mais. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quer ter mais testemunho? Não fica retendo o testemunho que você tem para contar. Mas começa a contar para os 4 cantos da terra, sabe? Eu estava assim, mas um dia Jesus mudou a minha sorte. E nessa área ele fez isso, nessa área ele fez aquilo. Eu tenho certeza que a obra que ele começou, ele é fiel para completar. Tem algumas coisas ainda que ele está trabalhando, mas eu tenho certeza, eu estou plenamente certo que a obra que ele começou, ele é fiel para completar. Sabe, querido, eu tive uma fase da minha vida, já falei aqui e vou continuar falando quantas vezes assim for necessário, que a minha oração matinal, a minha oração, a minha devocional era falar: Senhor, coloca alguém diante de mim, prepara alguém para eu falar do teu amor. E quantas vezes, amados, a gente está querendo receber mais, estar mais perto de Jesus, a gente quer ficar com Jesus, só que a gente quer só ficar com Jesus, receber de Jesus. Senhor, eu estou hoje aqui porque eu preciso disso. Eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Jesus falou: eu também preciso
que o meu evangelho seja pregado em todo o mundo. Quem está entendendo? Agora, querido, como que eu começo? Como que esse homem começou? Ele questionou Jesus, Jesus contrariou a vontade dele, sim ou sim? Ele queria ficar com Jesus, ele queria partir com Jesus. Jesus estava ali, ele foi ali, chegou ali com uma missão, ele cumpriu um propósito. Jesus voltou para o barco e estava indo para uma próxima missão, estava indo para um próximo passo, fazer uma obra em outro local. Você pode ver isso seguindo aqui a leitura. Então Jesus ia, e ele falou: eu vou com o Senhor, deixa eu seguir o Senhor. Tem alguma coisa errada em seguir Jesus? Mas Jesus falou: você não vai comigo, você vai ficar. E você vai contar, você vai compartilhar, você vai testemunhar aos teus aquilo que eu fiz na tua vida. E esse homem ficou ali, irmão, e ele contou para aquelas 10 cidades ali: olha, eu sou testemunha viva de que Ele é poderoso para fazer. Olha o que Ele fez comigo, e Ele também é suficiente para fazer com você. Diga assim: esse é o princípio do ministério do gadareno, e de alguma forma se assemelha com o seu, com o meu, com o nosso. Jesus fez a obra em mim e tem uma expectativa de fazer através de mim. Jesus começou uma obra em mim e Ele quer que esta obra que Ele começou, irmão, mas eu vou me preparar, eu vou ficar bom. Querido, conta o que Ele já fez. Aí você vai se preparando. Eu não sei pregar. Começa, sabe que jeito você aprende a pregar? Pregando. Sabe que jeito você aprende a testemunhar? Testemunhando, falando. Sua camisa, irmão? Ele contou para mim: eu estou todo suado aqui, a camisa molhou. Mas é isso, irmão. Na segunda vez, na terceira vez, na quarta vez, na quinta vez, daqui a pouco ele está. O Serginho não orava nem para uma refeição. Ia para a casa dele, ia para algum lugar: Serginho, faz oração. Ô, Angélica, ora aí. Mas não espera ficar 52 dias numa UTI para você aprender a orar, para você aprender a testemunhar. Não espera ser colocado 2 vezes no saco, tido como alguém que já estava para ter um atestado de óbito. O médico falou para ele, foi visitar ele depois que ele saiu da UTI, falou: teu atestado de óbito, eu já estava para assinar. Foi colocado no saco 2 vezes, mas tinha uma obra, tinha um propósito. Hoje ele está fazendo esse propósito lá na cidade de Badi. Ei, querido, Deus tem expectativa teu e a meu respeito. Ele te chamou com um propósito e os planos dele não podem ser frustrados. Você está aqui? Deixa eu passar para você o que é que muitas vezes faz você e eu desfalecer, perder as forças. E quero associar isso aos pés de Jesus, mas também não somente os pés de Jesus, como faz a tua obra em Decápolis. Abre comigo a palavra, por gentileza. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis, capítulo de número 14, versículo 23 a seguir. Tenho certeza que Deus tem algo para fazer comigo e com você aqui nessa noite. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate, Ramate, até o mar da planície, conforme, diga comigo, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer. Aqui vai falar do ministério, do tempo em que o rei Jeroboão II, ele assumiu então aqui, ele está agora reinando em Israel. E era uma família, uma dinastia que tinha ali, sabe, esse histórico, esse legado de fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E com isso eles foram perdendo o quinhão, perdendo ali posses, perdendo, sabe? Quando você faz o que agrada aos olhos do Senhor, Ele acrescenta mais. Quando nós negligenciamos, quando nós fazemos as coisas que desagradam ao Senhor, nós começamos a sofrer percas. E aqui aconteceu isso, só que havia um profeta naquele lugar.
Vou repetir, só que havia um profeta naquele lugar. E o Senhor então chamou o seu profeta e falou: olha, diga a ele que eu vou restituir o que foi roubado. Diga a eles que eu vou restaurar os termos que foram arrancados, tirados. E esse profeta chamado Jonas, filho de Amitai, ele foi lá e fez aquilo que Deus mandou fazer. Fica aqui e apregoa aos seus o que eu tenho feito na tua vida. Foi isso que ele disse para o gadareno. E o começo do ministério de Jonas foi tremendo, irmãos. Você não vê nenhuma repreensão, você não vê nenhum tipo aqui de situação em que ele se opôs, em que ele se levanta para fazer outra coisa a não ser a vontade do Senhor. Mas ele está dizendo que conforme o Senhor deu a palavra a ele, ele foi lá e falou, e a palavra se cumpriu, conforme ele recebeu, ele profetizou, e Deus restituiu os termos, restituiu o território ao reinado de Jeroboão II. Está tudo certo, o começo está tudo certo, semelhante ao começo do ministério aqui, do gadareno. Não tem nada errado aqui. Mas acontece, querido, que a gente vai, sabe, se acostumando, e muitas vezes não é legal. Eu estava lembrando, não estou vendo o Mazon aqui, mas ele está por... está lá, está lá. Essa semana o Senhor me fez lembrar, eu não tinha palavra, mas começou a me trazer umas lembranças de algumas coisas. Eu não sabia de que forma que eu ia encaixar aquilo que eu disse para você, eu não tinha um começo. Mas eu tinha algumas experiências. Um dia eu estava na casa de um irmão aqui, que esta semana, no conselho de pastores, um pastor muito conhecido, muito amigo meu, foi pastor desse moço muito tempo. E havia uma reunião na casa desse homem. Ali estava o Mazon, ali estavam alguns amados irmãos ali em Cristo. Uns que eu tenho convívio até hoje, outros que eu não vejo mais há um bom tempo. Estava tendo uma reunião da Adonep. E o Mazon vai se lembrar disso. Apareceu ali o Hélio, que é um superintendente aí da Adonep, trabalha no escritório regional, pelo menos trabalhava naquela ocasião. E ele vinha visitar os capítulos, ver como que estava, dar alguma instrução, estar ali equipando, sabe, estar ali de alguma forma fortalecendo, estar de alguma forma vendo como é que estava, sabe, e passando ali as instruções, o que faz, o que não faz, como não faz. Eu estava nessa reunião, e este homem chamado Hélio trouxe uma profeta. Estava lá? E era um momento então para orar, Hugo. Só que quando essa profeta foi orar, escuta isso da parte do Senhor. Ela virou para mim e falou: você sabe o que está acontecendo. Eu era diretor regional naquela ocasião. Mas a profeta, em vez de falar, está acontecendo isso, 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 ela falou assim: fala para eles o que está acontecendo. É isso? Eu abri a minha boca, mas eu sabia o que estava acontecendo, irmão. Muitas vezes, profeta de casa não faz milagre. E eu ali abri a minha boca e falei: ó, desde quando vocês passaram a fazer a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer jeito, vocês estão muito mais preocupados com as coisas de vocês do que com aquilo que diz respeito a o que o Senhor deu para vocês, confiou nas mãos de vocês. É por isso que você está numa situação assim, você está assim, olha como está a tua empresa, olha como está a tua, olha como está tudo. Eu virei, ela falou: é isso mesmo. Mais uma vez eu estava no conselho de pastores, e eu estava quieto no meu canto, quietinho ali, e surgiu ali um assunto, e eles começaram ali, falaram um assunto a respeito de uma marcha para Jesus. Só que nessa marcha para Jesus, precisava de alguma forma estar adquirindo um recurso, que a prefeitura tem um recurso para investir, só que tem que de alguma forma ter um documento para que faça com que esse recurso, que é de forma cultural, tem um recurso, querido, para o carnaval, tem para tantas coisas. Então dá para se tirar um recurso para estar ali também, utilizando na marcha para Jesus, desde que você consiga acho que deu para você entender. E tinha na época lá uma situação, vamos pegar uma nota então lá com o irmão fulano, assim, 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 o Senhor falou comigo, irmão. Êxodo 35:4. Você vai entender. Eu falei: Senhor, mas eu não falo isso de jeito nenhum. Meu Deus, se eu falar isso aqui, os caras vão me... Sabe, querido, não foi diferente com Jonas. Você vai entender. Jonas não queria fazer o que Deus pediu para ele fazer. Você lê o livro de Jonas, você vê que Jonas se levantou não para cumprir
o que o Senhor pediu para ele fazer com relação a Nínive. Aqui ele se levantou, ele apregoou a palavra, ele liberou a profecia, e Deus restituiu os territórios. Mas aqui ele tem um segundo momento, em que agora ele é comissionado a continuar servindo ao Senhor. Diga assim, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não adianta eu começar bem, mas no meio do caminho, querido, eu deixo a vontade dele para fazer a minha. Eu não queria falar, porque eu sabia que aquilo ia causar um rebuliço ali naquele lugar. Não pensa que não causou. Mas quando o Senhor falou isso, irmãos, eu falei assim, Senhor, eu só falo se o presidente que está presidindo, querido, baixinho aqui também é terrível. Eu só falo se o presidente que está presidindo a reunião falar se eu quero falar alguma coisa. E o pastor tomou a palavra e falou, pastor Veronese, você quer falar alguma coisa? Eu falei, quero. O Senhor está falando aqui, queridos, que Ele quer receber dos filhos. Diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Todo homem cujo coração se mover voluntariamente dele, eu vou requerer oferta. Sabe, queridos, Deus não quer oferta com mecanismos, com jeitinhos. Deus quer oferta que custe algumas coisas dos seus filhos. Imagina se os caras não queriam me apedrejar. Mas porque não sei o quê, porque também não sei o quê. Jesus, estraguei a reunião. Eu estava em Imperatriz do Maranhão certa feita. Um final de semana, na época era comum eu ficar final de semana fora. Ficava 40 dias fora de casa. 35, 40 dias. Eu estava num hotel. E chega um momento que eu estou ali. E o quarto que eu estava hospedado ficava praticamente do lado de um local onde era comum ali uma sala com uma TV e um sofá, alguma coisa ali, que os hóspedes então tinham aquela TV ali. Na época não tinha todo quarto com TV no quarto, e até porque o hotel que eu estava estava começando. Então a TV não era no quarto, a TV era numa sala em comum. E tinha alguns abençoados lá que estavam crucificando um irmãozinho lá, falando, o que teu Jesus fez dos 6 aos 30? Dos 12 aos 30, perdoa. Teu Jesus aparece aqui aos 12 anos, depois só vem aparecer aos 30. O que ele fez nesse período? Você fala do teu Jesus, mas a tua Bíblia é assim, ó, aqui, ó, isso aqui me explica. E ficava batendo na tecla, o que teu Jesus fez dos 12 ao 30? O que o teu Jesus fez dos 12 ao 30? E eu passando por ali, aquilo falou uma vez, falou 2 vezes, falou 3, eu entrei dentro do meu quarto. Peguei o Novo Testamento dos Gideões. Abri o final de João. E lá está escrito assim, existem tantas outras coisas que Jesus fez que não estão escritas nesse livro. Se todas elas fossem escritas, eu creio que nem no mundo inteiro caberiam a quantidade de livros que teriam que ser escritos. Eu falei isso no meio da sala. Acabou a reunião, irmão. Acabou a discussão. Então muitas vezes o teu chamado é um chamado, querido, legal. O prefeito esteve aqui, acho que ele amou a minha palavra. Mas louvado seja Deus, por misericórdia de Deus, que o Senhor me plantou em alguns lugares hoje, que graças a Deus eu vi que não existe mais algumas coisas nessa cidade, por misericórdia dEle. Eu vejo que o próprio prefeito, muitas coisas que não tem mais na cidade, porque aquele dia, querendo ou não, Deus falou com ele. Mas só que é um ministério, querido, que muitas vezes você vai pensar muito, você vai falar ou não. Só que muitas vezes Deus coloca na tua boca para você falar. Quem está me entendendo? Só que chega um determinado tempo, querido, que você começa a pesar, eu falo ou eu não falo? Agora eu quero te mostrar algo aqui, que eu quero caminhar nessa direção. Porque Deus confia algo em mim, confia algo diferente em você, confia algo diferente, querido. Ele tem um propósito, Ele sabe para que Ele te chamou. Ele sabe qual é a tua decápolis, Ele sabe qual é a minha decápolis, Ele sabe em que área que Ele quer te usar e quer me usar. E Ele sabe da importância de você estar aos pés de Jesus.
Mas ele sabe que não é só pés de Jesus. Depois dos pés de Jesus, você tem que levantar e agir. O que você recebeu nos pés de Jesus, agora você vai colocar em prática. Quem está entendendo? E Deus contava com Jonas, irmãos. E é tremendo que lá em Lucas, esquece, lá em Mateus 12:40, projeta aí Mateus 12:40. Eu poderia fazer aqui uma associação, uma comparação de tantas coisas relacionadas a Jonas e a Jesus. Eu podia fazer aqui uma relação de Jonas com Moisés, de Jonas com Isaac, esquece Jonas, de Jesus com Isaac, de Jesus com Moisés. Moisés é um tipo de libertador. O Isaac é aquele filho que o pai quis, né? Ali em dado momento sacrificar, e Jesus é o filho que realmente foi sacrificado. Então tem algumas analogias, tem alguns tipos de Jesus na Bíblia. Dentre esses tipos está a história de Jonas, está Jonas. E Jesus está falando aqui porque as pessoas querem um sinal. Está aqui os escribas e os fariseus pedindo um sinal. E Jesus fala: nenhum sinal vos será dado a não ser o sinal de Jonas. E ele diz ali: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites do seio da terra. Há uma comparação aí, que o próprio Jesus está então aqui corroborando, ele está então aqui testificando que a história de Jonas é verdadeira. E Jesus está falando que assim como aconteceu com Jonas, o sinal de Jonas, querido, é morte e ressurreição. É o que aconteceu, é um sinal mais do que patente e evidente, que Jonas não teria ressurgido, a não ser por um propósito de Deus, por um milagre de Deus. Jonas ficou 3 dias, e como se houvesse Jonas também ressurgido, ressuscitado. Jonas então agora tem uma oportunidade de ir fazer aquilo que no primeiro momento ele não quis fazer. Escuta isso. Talvez tem coisas que você está lutando, Deus está falando para você fazer e você não está fazendo. É o que aconteceu com Jonas, você vai entender isso. E você vai entender por que aconteceu com Jonas. E pode ser que não aconteça com você. Vou repetir. Você vai entender por que aconteceu com Jonas. E você vai entender que pode ser que não aconteça com você. Vou falar até você falar amém. Jonas, ele tinha uma missão de salvar uma cidade. A pregação de Jonas, querido, o ministério de Jonas salvou uma cidade inteira. O ministério de Jesus tem o propósito de salvar o mundo inteiro. Você vai ver uma diferença básica, porque segue a leitura por gentileza. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eu queria que você deixasse isso entrar no teu espírito. Diga assim: e eis aqui está quem é mais do que Jonas. E eis que aqui está, aqui, quem é mais do que Jonas. Você vai entender que ele é mais do que Jonas. Ele é mais do que Moisés. Hebreus capítulo 3 diz que ele é digno de tanto maior glória do que Moisés. Ele vai falar aqui que ele é mais do que Salomão. Ele é mais, mas você vai entender por que, querido, que aconteceu o que aconteceu, da forma que aconteceu, por que ele é mais do que Jonas, e por que Jonas poderia ter se livrado de tudo o que aconteceu com Jonas. E talvez se você está passando por uma situação aí, você vai entender claramente, você não vai sair daqui sem resposta no dia de hoje. Assim te diz o Senhor. É um tempo da gente acordar, irmão. Se você não sabe para que você nasceu, irmão, se você não sabe por que Deus te chamou, talvez você está buscando os pés de Jesus, os pés de Jesus, os pés de Jesus. Jesus está falando: além dos meus pés, eu quero que você fique e você conte o que eu tenho feito na tua vida. E eu queria aqui trabalhar uma questão que você vai entender o que diz Jesus contando a parábola de Lucas capítulo 18. E contou-lhes também, diante de tantas coisas que ele estava contando,
disse essa parábola e contou-lhes também uma parábola sobre o dever, diga comigo assim, de orar sempre, pés de Jesus, e nunca desfalecer. Então, se eu faço uma analogia, se eu faço aqui esse orar sempre e nunca desfalecer, eu consigo aqui, sem estar forçando uma interpretação, que quando eu não oro sempre, eu corro o risco de desfalecer, de perder as forças, de perder o ânimo. Mas quando eu estou aos pés de Jesus, querido, quando Ele vai falar comigo, eu estou aos pés de Jesus, Ele fala, fica aqui, eu vou ter facilidade de ficar, porque eu vou ter um relacionamento com Ele, eu vou ter uma intimidade com Ele, o meu nível, sabe, o meu tanque está cheio, porque eu estou constantemente aos pés de Jesus, eu me abasteço, sabe, do meu interior vão fluir rios de água viva, se creres em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre, eu vou estar cheio, meu reservatório vai estar cheio, e eu não vou pagar preço. Sabe quando paga preço alto? Quando o reservatório está vazio. Bandeira verde, amarela ou vermelha. Fala para o teu irmão, qual que é a sua, irmão? Qual bandeira você está? Se chega na bandeira vermelha, vai pagar um preço alto. Bandeira vermelha é sinal que eu estou vazio, falta de pés de Jesus. Quem está entendendo? Agora vamos entender aqui algo que aconteceu. Vai lá em Jonas, capítulo 2. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jonas capítulo 2, versículo de número 7. Diga comigo assim, quando desfalecia, ele estava orando muito ou pouco? Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração. Vai para o versículo 1, por gentileza. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, aonde, irmão? Eu te convido a fazer uma leitura do começo do profeta Jonas, do começo do capítulo 1, versículo 1, até esse ponto, para você ver quantas vezes ele orou. Jonas não orou, não consultou o Senhor, não buscou qual era a vontade de Deus. Ele sabia que a vontade de Deus, perfeita, era ele ser um instrumento para salvar Nínive. Só que Jonas não queria a salvação de Nínive. Não era a vontade de Jonas, era a vontade do Senhor. Ele não deixou a sua vontade pela vontade do Senhor. Ele falou, se Nínive vai ser salva, se eu for lá, eu fugindo de lá, Nínive vai ser destruída. E sabe o que Jonas queria? Porque ele não queria a salvação de Nínive, porque ele considerava, você vai ver o histórico, não é essa a minha... O que havia acontecido com o pai de Jonas, enfim, com o próprio Amitai, se você vai estudar histórias. Você vai ver que aquele povo era um povo sanguinário, era um povo terrível. E Jonas não tinha nenhum tipo de interesse na salvação de Nínive, mas essa era a vontade de Deus. E servir o Senhor, querido, é renunciar à minha própria vontade. Agora, qual que é a principal diferença aqui entre Jonas e Jesus? Por que Jesus falou, está aqui quem é mais, quem é maior do que Jonas? Porque Jesus também teve que tomar uma decisão certa feita, dentre de tantas que ele teve que tomar. Jesus foi colocado numa situação, querido, que ele tinha muito diferente de Jonas, porque Jonas, se Jonas ele se levanta para fazer a vontade de Deus, como depois ele se levantou e ele teve uma segunda oportunidade, um pouco mais de 120 mil almas foram salvas. Diga assim comigo, um pouco mais de 120 mil almas foram salvas, porque Jonas então orou das entranhas do peixe, se humilhou, pediu perdão, o que votei pagarei, mas ele esperou a alma dele desfalecer, ele esperou estar totalmente enrolado nas entranhas do peixe. Querido, se ele ora antes, e ele ora uma vez, ora duas vezes, ora três vezes, fala assim, Senhor, essa não é a minha vontade, o Senhor sabe disso, mas ele está aos pés de Jesus, ele ora,
ele ora, ele faz o que Jesus fez. Jesus no Getsêmani estava ali também, e Jesus disse ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu o beba. Todavia, não seja feita a minha vontade. Qual que foi o ministério mais difícil, de Jonas ou de Jesus? Jonas não precisava morrer, irmão, a não ser morrer para a sua própria vontade. Mas Jesus teve que morrer literalmente. Só que Jesus, neste cenário, ele orou uma vez, ele orou 2 vezes, ele orou 3 vezes, e ele foi convencido que a vontade do Pai era melhor do que a vontade dele. Quem está entendendo? Sabe, querido, coloca para mim aí, NVT se você tiver, Filipenses 2,13. Aleluia. Sabe, querido, muitas vezes eu não quero, e tem muitas coisas que eu tenho, algumas pessoas que eu preciso sentar e falar, porque Deus já me falou várias vezes, vai lá e fala isso, mas muitas vezes você vai constranger, e muitas vezes você recua, sabe? E você fica com medo de falar, porque muitas vezes não vai agradar, mas o Pai que ama é o Pai que corrige. Está dizendo aqui, pois Deus está agindo em vocês. Diga assim comigo, pois Deus está agindo em mim. Deus está agindo em nós. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, e é melhor do que a minha, e é melhor do que a sua. O que acontece, irmão? Deixa eu rasgar o verbo aqui. Você já ouviu muitas vezes o que Deus está pedindo para você fazer? Eu acho que é aqui o negócio. Você já ouviu muitas vezes o que Deus está requerendo para você fazer? Esta madrugada mesmo, querido, eu fui aí, aleluia, deu Vagnão ali, o Vagnão ali. Eu fui com eles até Simons. Deu 90 quilômetros do meu Simons. Porque eu brinquei, falei, não, até Simons eu vou com vocês. E aí passou Simons, você não ia até Simons? Falei, então, vamos até Simons. Aí daqui a pouco eu estava lá no Sulcão, lá perto de Tanabi. Aí tem que voltar, né? Aí 90 quilômetros de bike, aleluia. Aí eu cheguei, aí eu estava meio pescoço duro. Ela pede para a mulher fazer uma massagem. Aí chega de madrugada, irmão, o Espírito Santo te acorda para orar. E foi uma briga para sair daquela cama. Mas depois de umas 2, 3, eu renunciei à minha vontade. E eu fui para o meu quarto de oração orar. Agora à tarde, um tempo ali que a gente costuma dormir um pouco, a semana muitas vezes é muito corrida. Não que eu não tinha orado de madrugada, não que eu não tinha orado antes de vir para a escola dominical. Mas chegou um período da tarde ali que o Senhor falou comigo, eu estava para concluir essa mensagem. E o Espírito Santo falou comigo para mim, para orar novamente. Ali eu passei mais um tempo ali, foi ali que o Senhor abriu o rolo e me entregou realmente o mistério. Mas muitas vezes, querido, não é só orar, levantar de madrugada e orar. Tem tantas outras coisas que Deus fala com a gente de uma forma clara. Faz assim, faz assim. E a gente se levanta para fazer totalmente contrário. Quem está entendendo? Só que quando a gente está no ventre do peixe, a gente está todo enrolado, a gente se lembra do Senhor. Foi isso que aconteceu com Jonas. Porque não era para ele ter chegado ali, irmãos. Não era para ter, e falou o Senhor segunda vez com Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai fazer aquilo que eu pedi para você fazer. Se ele faz lá atrás, ele não tinha passado por toda essa angústia, por todo esse desfalecimento, ele não tinha desfalecido, perdido as forças. O que faz eu perder as forças, querido, é eu não estar aos pés do Senhor, e levantar dos pés do Senhor, e fazer aquilo que Ele pediu para eu fazer. Você queria uma palavra mais light?
Mas, querido, não é tempo mais. Está chegando um momento que a trombeta vai soar. E eu vou ter que prestar conta, irmão. Você vai ter que prestar conta. O que você fez com tudo aquilo que eu investi na sua vida? Você é um propósito de Deus que custou preço de sangue. Sabe o que ele fez na vida do gadareno? Ele fez algo na sua e na minha vida, querido. Esta questão que nós estamos trabalhando sobre a década do evangelista, louvado seja Deus que aconteceu essa situação ali com os adolescentes, mas amado, é tempo da gente encostar em alguém, a pessoa vai, sabe, abrir qualquer tipo de assunto ali e fala, mas eu tenho resposta para você. E você tem, irmão. Eu vou repetir, você tem. Assim como Jonas, que foi um instrumento poderoso na vida de Jeroboão II, você, eu, podemos continuar sendo esse instrumento. Lá atrás, no início do teu chamado, você ouvia qualquer coisa de Deus, você levantava e ia colocar em prática urgente, era assim ou não? Vai passando o tempo, a gente acostuma a fazer a coisa, e parece que faz no automático, mesmo não sendo aquilo que Deus mandou fazer. Quem está conseguindo entender? Mas, querido, eu quero me colocar aqui nessa noite para dizer para você, Deus não desistiu de Jonas. Deus não desistiu de Jonas. E talvez você tenha fugido do teu chamado, você tenha fugido de algo que Deus está falando. Sabe assim, amados? Eu lembro do irmão Antônio aqui, né? A gente vê, começou a acontecer isso, mas a gente chegou para ele e falou, você tem que colocar, não é isso? O casamento em dia, faz isso, faz aquilo, e vai, sabe? Mas vai fazendo, irmão, vai colocando em ordem. Aí chega um momento, o que Deus faz? E aí você vê, né? Aí você vê, você vê. Mas, querido, tem muitos testemunhos aqui, que talvez você tenha dificuldade de falar aqui. Mas qual é a tua Decápolis? Qual é a minha Decápolis? Ah, o Senhor não me chamou para fazer nada. Moisés pensou isso, eu não sei falar direito, eu sou meio gago, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, querido, o Senhor está voltando. E é tempo de nós nos posicionarmos e não desfalecermos, perder as forças. Por que nós perdemos as forças? Justamente por isso, irmão. Porque quando a gente não faz o que Deus está pedindo para fazer, quantas vezes, sabe, Deus chegou Samuel, e o Samuel, quando ele te chamar de novo, diga assim, eis-me aqui, Senhor. Fala, que o teu servo ouve. Ele te manda para onde for, irmão, ele vai garantir, você vai falar o que for lá. Querido, no dia que eu preguei aqui naquele culto, o prefeito estava aqui, no outro dia eu recebi um cara aqui, que se acha grandão na cidade aí, que é um dos líderes. Que você mexe com caixa de marimbondo, mas só que em vez de um ouvir, dois ouviu. Mas muitas vezes, querido, nós não podemos negociar. Deus confia algo na tua mão, Deus confia algo a ti, o que você tem, querido, é precioso. Sabe, a palavra que você tem, assim como a palavra de Jonas, pode salvar uma cidade inteira. Você pensou nisso? Eu vou mudar a mensagem, querido. Deus me colocou aqui nesta noite para falar que o tempo de cantar chegou, que Deus está providenciando a tua conta bancária, sabe, você está com saldo assim, sabe, Deus está falando que vai prover. Olha tua conta bancária amanhã, que vai ter um cheque lá de 100 mil, para com isso, irmão. É tempo de eu entender, irmão, assim como o gadareno, sabe, o que ele mandou eu fazer? Muitas vezes eu estou querendo mais, Senhor, eu quero ficar com o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. E Ele está falando, você tem um desejo? Tem, eu também tenho. Meu desejo é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você tem essa verdade, irmão? Se coloca de pé. Deixa eu resumir isso aí que eu quero orar.
essa questão, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, está correlacionada com salvação, desenvolver a salvação. Mas eu posso utilizá-la sem forçar a barra, porque eu posso até pensar assim: se é Deus que opera em mim, tanto o querer como o efetuar, não vou fazer nada, vou esperar que Ele vai fazer tudo, e eu vou ficar aqui só esperando. Querido, esquece isso. Essa questão para eu saber qual é o desejo dEle, demanda pés de Jesus, demanda tempo de intimidade, de busca, demanda tempo, irmão, demanda tempo, mas Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que fala. Você pode, querido, bate, você vai ver que a porta vai abrir. Pedir, dar-se-vos-á. Orou pela cachorrinha uma vez, 2 vezes, 3 vezes, parece que é coisa pequena, é pequena porque você não tem o apego que ele tinha pela cachorrinha, mas para ele foi grande. Mas chegou um momento que Deus ouviu a perseverança dele, oração, é para estancar esse sangue aqui, pum, tó. Então, querido, mas o Deus que faz para você, Ele quer fazer através de você para outras pessoas. Eu quero mais de Deus, Deus falou, eu quero mais de você. Mas agora o que você vai fazer com o mais de Deus? Ele semeia, Ele investe, mas Ele também está realmente nos chamando a uma prestação de conta. Eu dou 2 talentos para esse, eu dou 1 talento para aquele, eu dou 5 para aquele, mas se você não multiplicar, eu tomo o teu e dou para o que está trabalhando. Está entendendo? Eu quero orar e que essa preguiça saia da tua vida em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, sai preguiçoso. Vai fazer a obra. Vamos orar. Eu vou contar um testemunho rápido aqui, irmão. Eu não ia contar, mas eu estou falando para você que a gente tem que renunciar à vontade. Tem pessoas novas aqui. Eu estava passando uma situação parecida com essa que eu estou falando para vocês. Situação financeira, situação, enfim, que no começo era tremendo, Deus ia me mostrando as coisas, eu ia fazendo. Chegou um momento que eu fui no automático. E eu comecei a passar por umas lutas e tal. Aí um irmão aí da cidade me convidou para um culto de empresários. Você vê como que a coisa é séria. E eu falei, eu vou lá receber uma palavra, aleluia. Eu estou precisando que Deus fala comigo. Eu estou precisando, né? Culto de empresário, vai ter algum empresário que vai me dar algum conselho, alguma coisa. Vou lá. Eu cheguei lá e senta, esperando talvez, como talvez você estava esperando aqui. E eu queria receber, aleluia. Quem gosta de receber? Eu queria receber alguma coisa. Eu sentei lá naquele culto, pastor Salles. Vamos começar. Queridos, amados irmãos, eu queria saudar a todos. Vocês conheceram o pastor Salles? Queria ouvir o primeiro testemunho. Quem tem uma bênção para contar daquilo que o senhor tem feito? Eu queria mais uma vez dizer, você que tem uma bênção para contar o que o senhor tem feito na tua vida nesses cultos de empresário, saia do seu lugar e venha aqui. Já que não tem ninguém para testemunhar, eu queria chamar o irmão que está nos visitando aí hoje. Vem cá, querido. Se você acredita ou não acredita, é problema teu. Fazer que nem o cabelo aqui. Mas do que eu sair do banco ali até chegar no altar, o Senhor me deu a palavra. E conforme eu fui pregando aquela palavra, conforme eu fui testemunhando de algo que Deus tinha feito na minha vida, eu esqueci o que eu estava passando e vivendo, eu comecei a falar daquilo que Deus já tinha feito. Em dado momento aconteceu isso, aquilo outro aqui, Deus fez aquilo outro, Deus fez aquilo outro. Querido, eu fui lá para escutar, e eu escutei, da minha própria boca. Então muitas vezes a gente acha que a gente está precisando receber, e o que você está precisando é dar, porque quanto mais você dá, mais o Senhor investe em você. Dai e ser-vos-á dado. Eu não dou nada, eu só quero receber. Deus também fala, eu também não te dou nada.
Essa escapou. Quem está entendendo, irmão? Eu saí dali fortalecido com aquele pregador. Aquele pregador falou muito comigo. Fui junto com o pastor Marcos aqui, na época com a irmã Hilda. Fui numa igreja fazer um convite para um pastor. Participar de umas 72 horas, 60 horas de adoração, não sei. Eu piso o pé na igreja, aleluia. E o senhor me dá uma palavra. Falou, não senhor, eu vim trazer um convite. Eu não vim pregar. Igreja Unida. Pastor Francisco. Pastor Marcos estava junto. Daí a pouco, o homem me chama lá para sentar na cadeira. Esse negócio está estranho. Aí é o círculo de oração, aí é não sei o que, aí é não sei o que mais, aí a irmãzinha tem a oportunidade, a outra, o testemunho daqui, o negócio daqui a pouco. Quero passar a palavra para o pastor que está aqui nos visitando, mas não falou 2 minutos antes. Aí você quer que convida você quer bastante tempo para preparar, né? Fala, Deus. Ele me senta aqui, ó, tá aqui o pastor Veronese aqui, ele vai ser o pregoeiro da noite. Tô, pastor. Daí a pouco começou a cair ventilador, Deus começou a fazer. Sabe, querido, você está pronto. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Toma aquilo que já está na tua mão, fere o mar, que o mar vai se abrir. Ah, eu tenho que fazer. Querido, você tem que começar a fazer. Como vai ser? É Ele que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. O efetuar é Ele que opera. A partir do momento que fala, Senhor, eis-me aqui. Eu quero. Se você quer, querido, é juntar a fome com a vontade de comer. Se você quer, Deus quer mais do que você. É o desejo dele, que você queira. E Ele quer colocar esse desejo no seu coração, a partir do momento que, sabe, você, muitas vezes, renuncia à tua vontade. A minha vontade hoje, talvez, era correr e estar indo lá em Badica, eu ia ficar sentadinho no banco lá, acompanhando. Mas o Senhor quis que eu pregasse dessa forma aqui, que você talvez vai sair bravo comigo daqui. Mas o Senhor está nos despertando, irmão. O Senhor está falando, é legal você estar aos meus pés, mas o que você tem recebido nos meus pés, eu quero que você conte para os seus, quero que você testemunhe, eu quero que você vai encontrar no seu ciclo, na sua Decápolis, tem tantas pessoas precisando daquilo que eu já fiz na sua vida, diz o Senhor. Quem consegue entender isso? Amém, eu quero orar por você, não vou fazer um apelo, mas eu quero que essa palavra de alguma forma queime no seu coração, e não é somente isso, irmão, tem coisas aqui, Shai rekabaharamakori shai kalabahas. Riebaha ele sherebeko ilabahala kalamashora balas. Que o Senhor já falou 1, 2, 3, e o Senhor já está falando com você há tanto tempo. Rous kai korebaha lemashou. A boca do peixe já está aberta. A boca do peixe já está aberta, porque você sabe que o Senhor está requerendo de você. Você está fugindo. Então, querido, não espere para você orar das entranhas do peixe, te diz o Senhor. Mas antes de você ser colocado nas entranhas do peixe, ore antes, se arrependa antes, se volte antes, em nome de Jesus. Pai, eu estou aqui, e o Senhor sabe que para estar aqui, eu tive que, primeiramente, estar, ó Deus poderoso, abrindo mão, declinando da minha própria vontade. Eu não queria estar pregando na data de hoje, o Senhor o sabe, mas aprove o Senhor fazer com que eu estivesse aqui. Se a palavra agradou a eles, eu não sei, mas importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Eu quero te pedir, desperta em nós, Pai, desperta em nós o teu querer, a tua vontade, o querer, o efetuar. Desperta em nós, ó Pai querido, Senhor, esta necessidade de nos colocar, Senhor, eis-me aqui, me usa naquele lugar, me usa, me faça ser aquilo que eu não estou sendo, me faça ver aquilo que eu não estou vendo. Senhor, eu não quero mais
permanecer da mesma forma como se eu fosse, Senhor Deus poderoso, um agente secreto de Jesus. Ninguém sabe que eu sou crente naquela empresa. As pessoas não conseguem ver um antes e um depois. O gadareno, ele tinha um antes e um depois. Ele foi transformado, mas as pessoas viam a transformação na vida dele. Ei, querido, você é uma carta que está sendo lida. Agora vai depender do que estão lendo a meu e a seu respeito. Por isso é tempo de nós nos posicionarmos, diz o Senhor, e de fato nos levantarmos dos pés de Jesus, e ir fazer a obra. Ide por todo mundo. Não é ide para Nínive, a obra é maior. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. Rei, rebahala calabashore becalamachei calabás. Xerei labahai lerebecora malabachou calabás. E estes sinais hão de acompanhar. Conforme você vai pregando, que ele tem uma necessidade ali, se você tiver ousadia, simplesmente apenas ore, os milagres vão começar a acontecer, você vai se fortalecer, você vai ver a tua Nínive ser salva, você vai ver que vai valer a pena, em nome de Jesus. Pai, nos abençoa, desperta-nos, alcança-nos com o teu favor e com a tua graça. Senhor, se o Senhor vai falar conosco pela segunda vez, e nós não vamos nos levantar mais para fugir, Pai, nós vamos nos levantar e vamos para Nínive, vamos proclamar, vamos, Pai, fazer aquilo que o Senhor está requerendo de nós. Eu abençoo a tua igreja, Pai, eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu te peço, Senhor, que isso venha incomodar, que isso venha de fato, Senhor Deus poderoso, pois a palavra que eu não gosto, a palavra que, Pai, menos eu quero ouvir, é a palavra que mais eu preciso ouvir. Então abençoa o teu povo com todas as sortes de bênçãos, é o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor te abençoe. Se ele fez uma ferida aí, fica tranquilo que ele mesmo sara. Amém. Mas que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.